Boa noite, galera. Esse aqui é o espaço, né, História, Religião com Cerveja. É um espaço criado e pensado pelo historiador Maxwell, onde queremos falar sobre história ou religião, história com religião, acompanhado de uma boa bebida. Pode ser cerveja, pode ser caipirinha, pode ser cachaça, pode ser vodka, seja de acordo com cada um. E hoje teremos uma convidada ilustríssima pesquisadora lá da UFRJ, a Gláucia Ferreira, minha colega de laboratório lá da UFRJ, Laboratório de Neocristandade, Catolicismo até o século presente. E então, iremos conversar sobre a sua dissertação de mestrado. Eu sou Eduardo, né? Eu sou historiador, pesquisador da área de Igreja Católica do século presente, né? Eu trabalho sobre o jornal Folha do bispo Dom Adriano Hipólito, na cidade de Nova Iguaçu. Moro na região sul fluminense e amo história, né? Amo essa boa conversa sobre história, religião, um assunto bem acalorado e pertinente para os dias atuais. Vou passar a palavra para o Maxwell. Max, contigo. Me chamo Maxwell, sou professor de História também, né? A minha linha de pesquisa atualmente está sendo sobre a Igreja Católica, a instituição Igreja Católica no período colonial, né? E esse papo aqui nosso tenta convergir, né? Conhecimento, descontração, né? Acompanhado, como o próprio Eduardo disse, de uma boa cerveja. Silvio, é contigo. Bom, meu nome é Silvio, eu sou professor de História também. Eu achei essa ideia de fazer esse canal muito feliz, né? Porque nós temos, com certeza, afinidades bastante, né, próximas. Eu realmente, quanto à Idade Média, que eu estou fazendo um estudo, eu faço um estudo da heresia cátara, tá? É a minha linha de estudo do último curso que eu fiz. Eu até apresentei para o Maxwell e para o Edu a minha monografia, falei com eles, mostrei para eles mais ou menos a minha linha de pesquisa. E é um prazer estar aqui com amigos tão queridos, né? Nós ao mesmo tempo que nós valorizamos o conhecimento, que pode ser... Eu também sou um fã incondicional de filosofia, adoro história e adoro muitos outros assuntos. Obviamente, eu não me restringo só à história e à filosofia, mas essas duas áreas realmente são as minhas preferidas. E é um prazer estar aqui com a Gláucia, conhecendo a pesquisa dela, que realmente foi... Eu li aqui a dissertação, muito boa, excelente. Eu gostei muito da linha que ela seguiu. E tá de parabéns, Gláucia. Tá? Então é isso. Vamos lá. De nada. Vamos lá. Gláucia, contigo. Fica à vontade. Quem é você na fila do pão? Pois é, quem sou eu? Eu sou a sua Gláucia, esposa do Ricardo, mãe da Júlia, do João, Ricardo e Alice. Só isso. Mas, pois é, só isso tudo, né? E, além dessas coisinhas, eu sou professora da rede estadual, sou historiadora, trabalho no município de Nilópolis, eu moro no Rio, mas trabalho numa escola estadual no município de Nilópolis, e eu sempre tive o desejo de voltar a estudar. Fiz uma pós-graduação, lato sensu na UF. Ui, minha câmera quase caiu. E é o efeito da cerveja de vocês, tá vendo? Já tá bagunçando aqui o meu coelho. Bom, e aí, nesse curso de pós-graduação, que foi Brasil pós-30, eu encontrei um tema um tema para chamar de meu, né? Na graduação, eu trabalhei os intelectuais do IHGB,
estudei projeto de nação, eu fiz uma pequena comparação entre o discurso dos intelectuais e assim, os jornais da época, né? Então, o que aparecia nos jornais em termos de projeto de nação e o que aparecia nos discursos dos intelectuais a partir da revista do IHGB. Então, foi interessante, foi um início, né, de um trabalho acadêmico, uma monografia de final de curso, sem muita pretensão, mas estava ligada a um projeto de pesquisa que eu fazia parte, eu era bolsista. Então, eu terminei a graduação assim, né, terminei em 2000, né, já faz muito tempo, e eu com aquele desejo de dar conta dessa minha necessidade de estudar, né, de fazer algum trabalho acadêmico, mas alguma coisa que dissesse mais respeito a mim. Foi aí, então, em 2007, que eu encontrei esse tema para chamar de meu, que é a Igreja Católica. No caso do trabalho, né, o TCC que eu fiz, eu estudei a questão habitacional no Rio de Janeiro e falei sobre a pastoral de favelas. Foi, né, um trabalho meio assim, meio capenga, mas eu falei, cara, esse é o meu caminho. E aí, conversando com um amigo, André Barroso, o Eduardo conhece, ele me falou sobre o professor André Chevitarese. E eu fui me encontrar com esse professor. E lá, a gente conversando, eu apresentei para ele a minha, né, trajetória acadêmica, eu, por conta dos filhos, precisei ficar muito tempo sem estudar, né, e falei do tema. E aí ele me falou assim, Glaucia, olha só, eu tenho aqui uma congregação religiosa do século XVIII, que trabalhou com trabalhadores e tal, esses religiosos do século XVIII, não, perdão, do século XIX, e que fez parte do mundo dos primeiros trabalhadores, operários, você não gostaria de estudar? E eu, na minha humilde ignorância, né, cheguei para ele e falei assim, olha, professor, eu agradeço a sua atenção, mas o tema que eu quero estudar é esse. Eu tinha apresentado um projeto de pesquisa para ele, que nem daria para chamar de projeto de pesquisa, né? Hoje, pensando, né, eu falei, meu Deus, como é que eu tive a coragem de apresentar aquilo ali? Mas foi exatamente isso que fez com que o professor Chevitarese abraçasse o meu tema, né? E dissesse sim para o meu pedido de orientação. Então, eu fiz a prova, ele me ajudou a montar um projeto de pesquisa, né, propriamente dito, e assim eu fiz a prova para o mestrado, ingressei no mestrado, no programa de pós-graduação em História Comparada, lá no EFIX, né, com o tema da Pastoral de Favelas. Qual o meu objeto? Meu objeto é a Pastoral de Favelas, é estudar a questão habitacional no Rio de Janeiro a partir da Pastoral de Favelas. Eu enveredei para o caminho da história política, né? Eu peguei como teórico principal o René Rémond, o conceito de história política que ele desenvolve, né? Na avaliação, no entendimento do René Rémond, história política não é aquela que diz respeito apenas às questões do Estado, né? Mas ela extrapola o Estado e perpassa todas as esferas da sociedade, né? Ela está na religião, ela está nos ritos, nos códigos, ela está em todos os, assim, no mundo do trabalho, né, nas relações de trabalho, nas relações cotidianas, ou seja, ela está onde a sociedade estiver, né? Então, a partir dessa compreensão de história política, e também utilizando do conceito de Estado ampliado desenvolvido pelo Gramsci, né, que é segundo Gramsci, é uma
interação entre o Estado e a sociedade civil, formando esse todo chamado por ele de Estado ampliado, né, que são forças que se confrontam, que se fundem, né? Eu entendi que o papel da Pastoral de Favelas foi fundamental para a organização de uma agenda de lutas nas comunidades faveladas do Rio de Janeiro, a partir de 77. Né? Então, eu peguei esses dois conceitos, né, básicos para mim na minha dissertação e procurei mostrar, principalmente, o método, né, da Pastoral de Favelas. Essa pastoral, uma das pastorais sociais, ela nasce num contexto de reformulação da Igreja Católica, né? E essa reformulação, ela teve como marco o Concílio Vaticano II, que coloca como premissa a ideia de que a Igreja ela tem que estar no meio das sociedades, né? Ela não pode ser vista como uma instituição que paira, suspensa, né? Separado do ser humano. Nesse sentido, o fazer pastoral, ele se insere nas lutas sociais. Então, foi a partir daí que eu, né, enveredei. Na verdade, eu estou me apresentando e já falando, né, do que eu queria comentar tema. Que o Concílio Vaticano II ele vai ser extremamente importante, né? Não somente para a Igreja Católica, ali no meado do século XX, mas também algumas igrejas protestantes também, né? Poucas, não todas, mas algumas igrejas protestantes terão acesso a isso, mas não colocarão em prática. É correto isso? Assim, há uma questão que eu não trabalhei, né? Eu não discuti isso na minha dissertação. Aliás, uma questão importante, que eu estava esquecendo, mas gostaria de retomar na minha apresentação. Quando eu digo que eu, finalmente, consigo escolher um tema para chamar de meu, né, e é a Pastoral de Favelas, é a Igreja Católica, é porque eu sou católica, eu militei durante muito tempo da minha vida em grupos católicos, né? Eu fui da Pastoral da Juventude, né? Cheguei a ser coordenadora de núcleo e também participei da Pastoral de Favelas, envolvida na catequese da minha comunidade, e essa experiência de cristianismo, ela foi muito peculiar, né? Ela não é muito, vamos dizer assim, como o Benjamin fala, eu acho que é uma igreja a contrapelo. A gente só vê essa experiência de cristianismo, né, se a gente faz o movimento contrário ao pelo do animal, né, e aí a gente consegue chegar, né, na derme, né, na epiderme. Não é muito comum, né, não é muito comum, mas é uma igreja mergulhada nesse contexto de abertura do Concílio Vaticano II, né, das pastorais sociais. Então, a minha experiência foi dentro da igreja progressista, né, todos os teóricos que eu tive oportunidade de estudar dentro da comunidade, no fazer pastoral, né, na formação pastoral, foram os teólogos da libertação. Então, assim, o Leonardo Boff, né, Carlos Mestres, Frei Carlos Mestres, que, aliás, esse mês ele está comemorando 80 anos, é uma pessoa, assim, um intelectual importantíssimo na minha vida, né, e Maria Clara Bingmer, e por aí vai. Né? Então, essa experiência de vida que ajudou a me definir enquanto pessoa, até mesmo a opção de curso, né, o fato de eu ter optado pela graduação em História, eu quis estudar, né? Eu quis estudar, quis transformar isso quis compreendê-la melhor, até porque há 25 anos a igreja passou por uma intervenção, eu chamo de intervenção, eu ainda vou estudar isso, né?
provar, né, ver se eu provo que foi realmente uma intervenção, a igreja foi mudando de figura, né, mudando de configuração. E aí eu passei pela experiência de tchau, querida, né? Eu fui convidada a me retirar da minha comunidade, eu e o meu esposo, e ficamos 14 anos afastados do trabalho pastoral. Há 10 anos eu, né, voltei, mas também ainda tentando entender essa nova configuração, esse novo contexto do catolicismo, né, e particularmente da minha comunidade de origem. Então, é só para terminar essa apresentação que eu havia esquecido de dizer, né? Então, eu estudo Igreja Católica, mas eu tenho um determinado lugar de fala, eu sou católica, então eu acho que é importante, né, eu ser honesta, né, na hora que a gente está se colocando, eu acho que é importante essa honestidade, mas é isso. Sim. Mas, assim, E também, essa assim, questão Pode falar. Não, pode terminar, pode terminar. Não, é que, assim, na minha dissertação, eu não entro nessa disputa, né, da teologia da libertação. Esse termo foi cunhado pelos protestantes, com o Rubem Alves, ou não, né, pelo Gustavo Gutierrez, dentro do catolicismo. Eu não discuti essa questão, né? Também não discuti a questão da participação de outros segmentos religiosos no Concílio Vaticano II. Esse não foi exatamente o meu objeto, né? Uhum. O que eu trabalhei, e isso aconteceu, né? Isso aconteceu. Um dos pilares do Concílio Vaticano II é justamente a investida nesse diálogo com outros segmentos religiosos. Isso, né? é muito importante. Então, isso isso é algo fundamental. E nas comunidades eclesiais de base, que é uma experiência muito própria daqui da América Latina, e isso ganhou força com o Concílio Vaticano II, com as conferências episcopais também de Medellín e Puebla, o fato de que nem todos os membros das comunidades eclesiais de base eram católicos, né? São católicos. A gente ainda tem, né, comunidades eclesiais de base que têm uma mistura, né, de pessoas com segmentos religiosos variados, que não são necessariamente católicos. Mas diga lá, eu te cortei. Não, é que assim, que você estava comentando sobre essa questão de você ser católica, né? Alguns acham que quando frequentamos um determinado credo, né, uma determinada fé, e estamos inseridos dentro desse espaço, algumas pessoas acham que não podemos falar desse espaço de uma forma crítica. Não é diminuir a instituição em si, mas pensar a instituição, pensar o papel da instituição. Eu cresci dentro de um espaço protestante, né? E a história, eu caí de paraquedas na história, né? Que no fundo, era para fazer geografia, né? Eu sempre gostei de geografia, então a história foi um amor à primeira vista. E aí, quando o início do curso de história, despertou muito esse espírito crítico. No caso, como eu era protestante, né, de olhar, né, o espaço protestante, olhar a posição, a postura, né, das instituições protestantes, né, porque você diferente da Igreja Católica, né, você não tem um líder, né, supremo. Então você tem diversas igrejas protestantes. Então isso chamou muito minha atenção, né, de olhar criticamente para as instituições protestantes e pensar nelas no seu tempo histórico e no seu tempo presente. Qual é o papel, né, qual é a finalidade, o que tem feito, né, e o que se pode se pensar e repensar, né? Então, sua fala é muito importante, né? Por você ser católica não quer dizer que você vai passar pano, né? Também não é jogar lama na instituição, mas é pensar a instituição dentro do espaço histórico que é fundamental, né?
é fundamental para o conhecimento histórico e religioso. Na página 40, no penúltimo parágrafo, você vai citar o Serbi, no livro Diálogos da Sombra. E tem uma pergunta, você vai pegar uma pergunta, vai citar uma pergunta dele, quase botei errado de novo. Você vai citar aqui uma pergunta, vou abrir aspas, onde termina a justiça social e começa a subversão? Te faço a mesma pergunta, Gláucia. De acordo com o seu trabalho, com a sua pesquisa, onde começa a justiça social... Perdão, deixa eu refazer de novo aqui, cerveja aí. Onde termina a justiça social e começa a subversão para você, Gláucia? Acho que eu vivi isso na pele, né? Eu vou responder essa pergunta a partir da minha experiência de vida, de comunidade. Como eu falei anteriormente, eu tive uma experiência de cristianismo muito peculiar, né? Bem distante do que as esferas majoritárias têm, né? Então, assim, a minha experiência pastoral foi de entender que o cristão precisa assumir a sua missão desenvolvendo ações transformadoras na sociedade, né? Eu não sou a primeira. Antes de mim vieram cristãos, né, que se engajaram em lutas sociais, em lutas políticas. Então, assim, eu poderia citar um famoso, né, que é o Frei Beto, né? O Frei Beto, ele se engajou integralmente, né, na luta contra a ditadura militar. E esse engajamento, ele se fundamenta exatamente na experiência do movimento cristão, né? Então, ele encontra nos autores bíblicos, né, dentro dos evangelhos, ele encontra ali o fundamento para ele assumir essa postura na sociedade brasileira naquele período, né, do início da ditadura militar. Então, eu penso, assim, e o que aconteceu comigo foi exatamente isso, né? Então, foi dentro do fazer pastoral, no decorrer do fazer pastoral, que eu entendi que eu precisava ir para uma passeata, que eu precisava participar da associação de moradores, né? Os núcleos de pastoral de favelas que existia aqui no Parque Anchieta, onde eu moro, que é um bairro de periferia do Rio de Janeiro, eu não sei se vocês conhecem, né? Mas ele é o ramal do Japeri, vamos dizer assim. Então, tem Anchieta, Olinda, Nilópolis, né? E depois Nova Iguaçu, né? Por aí vai. Então, esse bairro, um bairro formado, foi um loteamento formado basicamente por operários, e a gente sofria muito com a falta d'água, com a energia precária. Foi na igreja que eu entendi que esse tipo de atitude, o engajamento nas lutas das demandas populares, era uma ação pastoral. Então, a Pastoral de Favelas, ela se preocupou aqui no nosso bairro em fundar associações de moradores. Então, as estratégias de luta, elas são ações pastorais, e as ações pastorais são estratégias de luta. Eu acho que o que determina, né, onde termina a justiça social e começa a subversão. Eu acho que tem muito a ver com a percepção que a pessoa tem no nível da religião, né? Uhum. Uma pessoa que tem uma compreensão fundamentalista, ultraconservadora, ela vai encarar uma passeata, né, pela educação, né, enfim, que tem uma bandeira social, ela vai compreender isso como uma subversão, né? Sim. A nossa comunidade, a gente tem matéria de jornal em que nós fizemos um abraço ao posto. Começou a ser construído num terreno daqui do bairro,
e aliás é bem perto de onde eu moro hoje, um posto de saúde. Só que a obra foi paralisada. E aí a população ela tinha que se deslocar daqui para o bairro de Guadalupe, ou então para Marechal Hermes, que é um hospital maior, que é o Carlos Chagas, né? E não tinha, a comunidade crescendo, e não tinha um posto de saúde. Então, a igreja mobilizou, junto com as associações de moradores, mobilizou a população para a gente fazer uma manifestação. Então, nós fizemos um abraço ao posto, chamamos os meios de comunicação, né, e por conta da visibilidade que essa estratégia que a gente criou teve, a prefeitura deu continuidade àquilo que estava parado, e assim as obras foram concluídas, e o posto de saúde começou a funcionar, e funciona até hoje. Funciona assim como vocês sabem, né, que a gente está vivendo no momento. A coisa não está muito boa, mas ele está aberto, né, e precariamente funcionando, dando conta aí das necessidades da população. Então, eu penso que onde é que termina a justiça social e começa a subversão? Eu penso que a gente precisa responder essa pergunta a partir do entendimento que a gente tem de prática religiosa, né? De prática política. Né? No meu caso, religião e política, eles estão... não consigo dissociar uma dimensão da outra. Né? Uhum. Eu sou membro também do Movimento de Fé e Política, né? Eu participo de um grupo, o grupo Padre João Cribim. Esse grupo do Movimento de Fé e Política, ele reúne pessoas que discutem temas e buscam estratégias de ação para essas estratégias de ação se darem nas suas comunidades. E eu não consigo separar uma coisa da outra, né, uma dimensão da outra. Se uma pessoa que tem uma experiência pastoral ultraconservadora, né, fundamentalista, que levanta a bandeira contra o aborto, né, ou então começa a tecer aquelas críticas sobre a chamada ideologia de gênero, essas pessoas, elas vão observar a minha prática pastoral como uma subversão. Isso. Né? Como uma subversão. Na minha avaliação, assim, isso não tem... só um minuto. Na minha avaliação, isso não tem... como é que eu vou dizer? Não há erro. Pelo contrário. Por quê? Porque eu aprendi na igreja que a lei não se dá por si só. A luta faz a lei. A experiência da Pastoral de Favelas nas comunidades é exatamente essa. É a luta que vai fazer a lei. A Pastoral de Favelas nasceu em 1977, numa situação de ameaça de remoção, o que a gente costuma chamar de o caso do Vidigal, né? Porque os moradores, no final de 76, souberam que seriam removidos para o conjunto de Antares, que fica em Santa Cruz. E aí eles começaram a mobilização e correram, né, para conseguir ajuda, e a Igreja Católica foi uma das entidades que estendeu a mão para esse grupo da população carioca. E, com a ajuda do advogado Bento Rubião, né, do escritório de Sobral Pinto. É importante dizer que o Sobral Pinto é um intelectual importantíssimo na história da Igreja Católica e da política do país, mas isso aí depois a gente pode conversar melhor. Essas pessoas, com o seu aparato jurídico, elas conseguiram transformar a luta em lei, né, e evitar, através de uma liminar, que aquela população fosse removida dali. Então, eu acredito, né, para finalizar a resposta, eu acredito que é a luta que faz a lei, né, através da mobilização, da organização popular que a gente enfrenta, né,
esse aparelho repressor do Estado, usando aí o pensamento do Gramsci, né? Sim. Eu só queria fazer um comentário mesmo, para passar a palavra para o Max. Não, a questão da subversão também pode ser lida como, dependendo do olhar daquele que vê, né? Como você colocou muito bem, uma pessoa mais conservadora vai ver isso como subversão. Uma pessoa que é envolvida numa prática de fé e de luta, pensando no espaço geográfico onde ele reside ou não reside, mas vê que há uma necessidade de transformação, não é subversão, né? Então, a fronteira, né, do fim da justiça social e por isso a subversão vai depender do olhar de quem está observando. Eu entendi dessa maneira. Exatamente. Max, contigo. Exatamente. Manda aí. Glaucia, de antemão, peço perdão até aos colegas também, ao Arthur, Eduardo. Eu estou com a casa em obra, então estou na cozinha. Está uma bagunça aqui, o próprio Edu sabe. Mas, enfim, parabéns pelo trabalho, né? É o primeiro trabalho que eu leio sobre esse tema, e bastante esclarecedor, por sinal, né? Somente para mim, alguém que trabalha com a Igreja Católica, embora em épocas diferentes, né? Mas, assim, no segundo capítulo do seu trabalho, você vai falar sobre a ação do projeto Mutirão, né? Que vai ser uma das iniciativas do Estado de resolver o problema, né? Das comunidades, das favelas, né? Que em função de um lobby imobiliário, um lobby político imobiliário, esse projeto ele não vai ir à frente, ele não foi à frente, né? Se não me falha a memória, foi um projeto do Arthur Rios, não é isso? Isso. De Arthur Rios, né? Isso mesmo. A minha pergunta é a seguinte: e esse projeto ele se desenvolve na perspectiva de que municiado pelo Estado em termos de materiais e dinheiro, a própria comunidade ela iria estruturar o local onde vive, né? Iria trabalhar na questão do saneamento básico, na construção de casas, isso municiado pelo Estado, mas a própria comunidade iria se organizar, né? Não deu certo naquela época em função do lobby imobiliário, né? Assim, hoje, será que um projeto desse ele teria sucesso? Na sua opinião? Né, tendo em vista que esse problema, né, do crescimento das favelas ainda, né, essa questão não é nem um problema, né, um crescimento das favelas ainda persiste hoje, né, e numa situação até muito pior, né, porque na época o crime organizado não estava no seu início, né, na década de 60, né, basicamente só existiu a Falange Vermelha, que depois se transforma no Comando Vermelho, vai ser no final da década de 70, né? Queria saber a sua opinião em relação a isso. O Arthur Rios, ele vem com uma proposta diferenciada, né? A ideia da remoção. Ele falou assim, olha, não é removendo que a gente vai resolver o problema, né? Então, a gente tem a gente poderia dizer que há duas formas de olhar a favela, ou de resolver, entre aspas, né, o problema da favela. Né? A gente, na minha dissertação, até coloca assim, a favela não é um problema, ela é uma solução. Ela é uma solução para quem não tem onde morar. Só que ela é vista de uma forma elitista, obviamente, né, por um olhar elitista, como um problema, né, em 37, no Código de 37, por exemplo, não era permitido construir habitações de alvenaria, né, apenas de madeira, né, restos de construção, ou seja, as habitações elas eram pensadas para serem precárias mesmo, né, justamente para facilitar a questão da remoção. Para a elite,
isso é um problema e que tem que ser retirado, né, extirpado, e colocar essa parcela da população para cada vez mais longe do olhar, né? Só que, com o passar do tempo, a gente vê também que a favela, ela deixa de ser um problema para os ricos, por quê? Porque ela é fornecedora de uma mão de obra barata bem perto do local de trabalho. Então, nas favelas, é que estão os porteiros dos prédios, né? Passadeira, faxineira, empregada doméstica, babá, todo esse contingente populacional que serve de conglomerados habitacionais, né? Vamos dizer assim. Eu penso o seguinte, eu penso que no caso do Arthur Rios, ele está entre os dois, né, os dois projetos, como eu estava falando, o da remoção e o da urbanização. Né? A concepção do Arthur Rios era mobilizar a população para que ela própria pudesse ser partícipe daquele processo. Né? Agora, assim, ele foi substituído pela Sandra Cavalcante, né, que aí é o extremo oposto, a da postura mesmo da remoção, né, da repressão mesmo, e assim, o Estado também não assumiu por completo o projeto Mutirão, não assumiu, porque faltou a parte do Estado no sentido de tornar aquele ambiente um ambiente digno. Né? A política habitacional, ela está junto com outras políticas públicas. Né? A questão da saúde, a questão da educação, era preciso ter escola perto, né? Construir a escola perto, um posto de saúde. Então, é um projeto que implica em outras políticas, e isso não aconteceu. Então, assim, o déficit habitacional no Rio de Janeiro até hoje é muito grande. Se a gente dá um passeio, por exemplo, pela Barra, pelo Recreio dos Bandeirantes, que é um lugar agora de expansão, né, habitacional, a gente encontra lá um condomínio que, se você passa de dia, você não identifica, mas se você passa à noite, ele está completamente às escuras, que é a Vila dos Atletas. A Vila dos Atletas, ela está lá abandonada. Ora, por que não pensar nesses prédios como possibilidade de diminuir esse déficit habitacional? Né? Na verdade, o que está se esperando é o quê? A especulação imobiliária, é esperar valorizar aquilo ali, né, tornar ele mais caro para que ele possa servir a essas empresas que estão por trás disso. E, normalmente, as empresas que lidam com essa questão, elas estão muito bem representadas no legislativo, né? Tem lá vereadores, deputados estaduais e por aí vai, né? Nos 3 níveis que a gente pode pensar, deputados federais, que estão ali para representar essa gente e evitar, né, qualquer tipo de democratização da política habitacional. Não sei se eu... Sim, pode falar. Sim, eu lendo o seu trabalho, me lembrou muito Clara dos Anjos, de Lima Barreto, que no início do livro ele critica a política de remoção, né, do bota abaixo, né, de Pereira Passos, onde as pessoas são obrigadas a deixarem as suas casas e migrar para a Baixada Fluminense, né, que era extremamente insalubre, não tinha estrutura nenhuma, o Estado basicamente esqueceu da região, e ele critica isso, né? Ou seja, essa realidade carioca, ela se perpetua, né? Não só
não é desse momento da ditadura, né? Ou seja, é muito anterior a isso. Né? Tem uma charge muito famosa, sempre em livros didáticos, ela normalmente aparece, quando a gente vai falar da revolta da vacina, que é o Oswaldo Cruz passando um pente fino, né, numa cabeça gigante, até com traços negros, né, ele passa um pente fino, como se estivesse tirando piolhos, e ali saem pessoas, né, representando ali uma favela. Então, isso a gente encontra com muita facilidade em livros didáticos, né, qualquer trabalho a gente encontra. Então, assim, é uma charge, mas aquilo ali quer dizer muito, né, quer dizer muito. Está falando de uma população discriminada pela sua condição social, pela condição da raça, né, questão racial. Então, essa gente, ela tem que sair. Ela tem que sair. O próprio caso Vidigal, o que se alegava, o que se colocou para os moradores era de que era uma área de risco. No entanto, técnicos foram lá e fizeram um estudo e disseram, olha, não tem risco aqui. Mas, informalmente, um dos moradores que se engajou na luta descobriu que, na verdade, a remoção ela era para que aquele terreno fosse cedido para uma grande rede de hotéis. Né? Construir ali o hotel. O Vidigal a paisagem, né, a vista que você tem do Vidigal é simplesmente deslumbrante, né? Simplesmente deslumbrante. Se você for para outras favelas do Rio de Janeiro, da mesma forma. Então, como permitir que essa população preta, pobre, né, permaneça num cartão postal? Né? O que aconteceu, por exemplo, com a Praia do Pinto, né? A remoção da favela da Praia do Pinto, ela deu lugar à construção dos prédios ao redor da Lagoa Rodrigo de Freitas. Então, o pobre não pode ficar ali, né? Não pode ficar. Aquele lugar não é para pobre. Então, eu acho que dentro dessa lógica que a gente tem que compreender, né, aqueles que dizem que a favela é um problema, né? Ela é um problema. Um problema para quem? Né? Há que se perguntar. Né? Tem outras situações que a gente lembra bem, que é a questão do como que quantas vezes, né, inúmeras vezes, isso já foi colocado em meios de comunicação, jornais, revistas de grande circulação, o desejo de moradores da Avenida Atlântica, da Vieira Soto, de não terem o desprazer, né, de conviver com moradores de favela na praia. Né? Diversas vezes a gente encontra matérias, se a gente for pesquisar, a gente vai encontrar muitas matérias colocando essa questão de que o acesso à praia deveria ser limitado. Né? Então, assim, há uma cidade para um grupo e outra cidade para outro grupo. Os farofeiros, o que vai diferenciar? Isso aí, pois é, os farofeiros, né? Então, os farofeiros assim, o que vai diferenciar? Com piscinão de ramos. Os farofeiros ficam com piscinão de ramos, né? Com as cachoeiras de Tinguá, né? Cachoeira de Tinguá. Com isso que as pessoas têm que ficar. Então, eu acho que a questão habitacional, ela ao ser estudada, ela traz a lume essa discriminação profunda, né? Essa discriminação profunda que ainda existe. E, assim, é algo que gera muito dinheiro, né? Agora, a gente teve na gestão do Eduardo Paes, da Prefeitura do Rio, né, por ocasião dos grandes eventos, em especial os dois últimos, a Copa do Mundo e as Olimpíadas, uma quantidade imensa de comunidades que foram removidas. Né? Obras de embelezamento, elas precisam ser feitas passando por cima
de um contingente populacional enorme, né? A própria Vila dos Atletas, ela está num local de uma comunidade que é símbolo assim, de uma resistência muito grande, que é a comunidade de Vila Autódromo, né? Tem um episódio, né, no momento do confronto para remoção, a polícia, a Dona Penha, que é uma liderança, né, muito importante, uma senhora que é uma liderança muito importante nessa comunidade, ela foi agredida por um policial, né? Ela foi agredida e ela teve o nariz quebrado. Ela é da Pastoral de Favelas, assim, ela conta com a Pastoral de Favelas está na Vila Autódromo, presente na Vila Autódromo, engajada nas lutas, né, de permanência, e ela teve o seu nariz quebrado por um policial, uma mulher de 1,5 metro, franzina, uma senhora já de idade avançada. Então a gente pensa assim, por quê, né? Por que essa senhora teve esse nariz quebrado? Por que ela foi agredida de uma maneira tão, né, truculenta, tão pequena, inofensiva? Na verdade, quando ela fala, ela se transforma num gigante. A Dona Penha, ela se transforma num gigante quando ela se coloca, quando ela assume a luta dela, né? E eu penso que é isso, o poder público ele tem medo da população organizada, né? Foi por isso que o policial agiu dessa forma. No debate que ocorreu recentemente com os candidatos a prefeito, o nome da Dona Penha foi lembrado. E o Eduardo Paes, não, eu já me desculpei com ela, né, deu lá a desculpa dele, mas a Dona Penha é o símbolo, na minha avaliação, da postura truculenta que o Eduardo Paes, enquanto prefeito, teve com a população favelada. Né? E eu estou falando só de uma comunidade, que foi a Vila Autódromo, que precisava sair dali para ser construída, vocês estão lá às escuras até hoje, pouquíssimos moradores usam aquele local. Antes de passar para o Silvio, você estava falando sobre isso daí, eu lembro muito bem, acho que 2 anos ou 3 anos antes, começam as Olimpíadas, teve várias manifestações, né, dos moradores da favela, da comunidade que morava ali perto do autódromo, né, e eles resistiam mesmo, né, para onde que vamos, né, se tirarmos aqui, para onde que vamos? Ou seja, a questão que o poder público não quer saber, né, vamos tirar e você que se vire, né. Eu lembro de um caso, já vou te passar a palavra, Silvio, no governo Garotinho, se eu não me engano, que lá em Sepitiba, né, o governo Garotinho fez várias casas a R$1 e aí depois outro grupo de casas a R$1,50. Uma casa que custando R$1, literalmente, custava R$1. E o camarada só poderia comprar uma casa por CPF. Então tinha gente que dava um migué, né, utilizava o CPF de outro, comprava 2 casas, né, uma do lado da outra, e fazia uma casa enorme. Qual era o objetivo? Né? Era tirar os moradores da favela do Rio e jogar para Sepitiba. E a pergunta fica, o cara trabalha no Rio, a vida dele está presa no Rio, e o cara vai morar em Sepitiba, são 3 horas para ir, 3 horas para voltar, fora o engarrafamento. Ou seja, o poder público não está interessado, né, que aquele morador, para onde que ele vai, perdão. O poder público está interessado mesmo, saia daqui e dá o seu jeito, porque eu não quero você aqui. E a agressão da Dona Penha, você falou que é uma mulher grande ao falar, e a violência do policial é aquela questão, né? O policial não tem discurso, né? Não tem o contra-discurso para argumentar contra, então qual o discurso que ele tem? É a violência. Ou seja, a violência é um método daqueles que não sabem dialogar, né? E aí você tem a violência física, a violência verbal, qualquer tipo de violência. Então, a violência ela é usada contra aqueles que não... contra aquelas pessoas que estão argumentando e eu não sei argumentar, então utilizo a violência para isso, para calar você, né? Silvio, vamos lá, é contigo agora. E até para lembrar, né, porque a própria casa, a universidade que o nosso amigo Maxwell
né, fez história, ali era a favela do Esqueleto, né? Que foi lá para Vila Kennedy. Onde eu fiz a graduação, isso mesmo. Então, da UERJ, eu fiz lá também. Que o nosso amigo Carlos Lacerda, né, fez o favor de expulsar lá para Vila Kennedy. E até hoje, só um detalhe importante, até hoje, na Vila Kennedy, a referência deles, até hoje, estou modo de dizer, mas até a década de 90, quando ainda tinha muitos moradores fruto da remoção vivos, eles tinham referência a partir da comunidade que eles tiveram vindo, de que eles vieram. Então, eles falavam assim, não, ele mora lá no Esqueleto. Então, por quê? Porque os moradores da favela do Esqueleto foram para determinadas casas. Então, eles até hoje eles têm essa referência. Foram, né? É verdade. Exatamente, mas pode falar, desculpa te interromper. Nada, que isso, à vontade. Mas, Glaucio, é o seguinte, no último capítulo da sua dissertação, você nos diz o seguinte, que o teólogo João Batista Libânio, né, ele destaca dois aspectos principais do Concílio Vaticano II, que seria o ecumenismo, né, que seria um diálogo entre as denominações religiosas, cristãs, ou não, e a pastoral, que seria mais o foco da sua pesquisa, né, que seria mais um diálogo, vamos dizer assim, com a atualidade, com a cultura mais moderna, com as ideologias vigentes e tal. O que eu queria saber de você, sua opinião, no caso, é como você vê atualmente como funciona essa pastoral hoje, como se encontra, se existe alguma... Porque os tempos mudaram, vamos dizer assim, as ideologias estão muito fluidas, muito não tem mais uma certa solidez no que você fala, no que você pensa. Os sentidos das ideologias estão sendo esvaziados cada vez mais de uma forma horrorosa até, né? A gente, graças às fake news, etc. Então, como é que, dada essa distorção de informações, dada a todo esse retorno, inclusive, de um ultraconservadorismo, uma política, como nós podemos ver tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, Hungria, Polônia e diversas partes do mundo, um retorno, né, desse ultraconservadorismo, inclusive o Papa Francisco com uma oposição ferrenha a ele agora, graças a ele como um Papa progressista, um Papa que tem, digamos, ideias mais próximas do que seria a opção preferencial aos pobres, como você cita na sua dissertação. Como você vê hoje essa pastoral? Como é que você está vendo, como está funcionando, qual o mecanismo, como é que está funcionando continua azeitada, continua funcionando bem, ou está capenga, graças a esse retrocesso? Como é que você vê isso? Mas você está perguntando, você não está fazendo uma pergunta precisa pastoral de favelas, ou as pastorais, essa lógica de pastoral do Concílio Vaticano II? Isso, exatamente. A lógica de pastoral. A lógica, isso. Tá. Bom, ela está remando contra a maré. Remando contra a maré. É assim, eu compreendo que o pontificado do João Paulo II... Perdão, Oi, pode falar. Só para acrescentar, inclusive pela, vamos dizer assim, demonização da teologia da libertação, né, que hoje está sendo demonizada, e há tempo já tem sido demonizada, mas agora mais ainda graças a essa polarização, entendeu? É nessa linha que eu estou falando. Sim. Eu penso o seguinte, eu penso que o pontificado de João Paulo II e a continuidade dele, do Bento XVI, o projeto da nova evangelização, né, também, no curso do pontificado de João Paulo II, foi uma pisada no freio dessa lógica pastoral desenvolvida a partir do Concílio Vaticano II, da Conferência de Medellín, né, e da Conferência Episcopal de Puebla também, né? Todo esse avanço dessa igreja progressista, das comunidades eclesiais de base, né, as pastorais sociais, o incentivo, né, a essa prática pastoral,
aberta para o mundo, preocupada com as demandas da sociedade, em especial dos mais pobres, ela foi sendo freada ao longo da gestão do pontificado de João Paulo II. Né? Quando João Paulo II esteve aqui no Brasil e conversou, né, falou para o episcopado brasileiro, o discurso dele foi no sentido de haver uma reestruturação, que ele considerava que estava havendo uma partidarização do trabalho pastoral. Né? Mesmo ele falando publicamente que valoriza a teologia da libertação, que considera a teologia da libertação um caminho a ser seguido, mesmo ele dizendo isso, as suas ações demonstram, por exemplo, nomeação de bispos de caráter conservador, né? Demonstra uma pisada de freio, uma pisada no freio. E quando ele fala ao episcopado brasileiro, por ocasião da sua vinda aqui, ele coloca assim, mais ou menos assim, que eu não estou com o texto aqui, mas assim, vossa vocação vos proíbe de partidarismos. Vos proíbe, a palavra é essa, proíbe. E quando ele fala de pobre, ele fala do pobre de espírito, ou seja, ele descaracteriza, ele torna a palavra pobre algo difuso. Não é só mais o pobre no sentido econômico, entende? Mas, no seu discurso, ele fala, vocês têm que servir ao pobre, ao homem, em especial o pobre de espírito. Não tem só a pobreza socioeconômica, mas tem a pobreza de espírito. A pobreza de espírito que leva o homem ao egoísmo e que não queira partilhar as suas riquezas, por exemplo. Olha como é que, entende? Ele muda o significado, o sentido da palavra pobre. Por quê? Porque, na minha avaliação, a interpretação que eu faço desse texto é a de que ele quer redirecionar o curso desse fazer pastoral. Tá? Uhum. No caso, existem dioceses, por conta das suas lideranças episcopais, que conseguem manter um pouco mais de tempo esse fazer pastoral mais progressista, mas outras não. O Rio de Janeiro, por exemplo, é uma arquidiocese bastante conservadora, né? Bastante conservadora. E eu penso que, atualmente, com o avanço desse cristianismo conservador, fundamentalista, né? E fundamentalista e agressivo, né? Ele é profundamente agressivo. A gente tem um nadar contra a maré desses grupos. Todo grupo que tem esse perfil, ele nada contra a maré, ele rema contra a maré. Né? Então, está sendo um contexto, apesar do Papa Francisco nos trazer documentos, atitudes que tentam alimentar, né, essa vocação de luta, de transformação do fazer pastoral. A gente tem a Laudato Si, né, a encíclica que está fazendo 5 anos esse ano, agora Fratelli Tutti, que é a mais nova carta lançada agora em outubro, no início desse mês, pelo Papa, onde ele coloca que o catolicismo é um sistema nocivo ao ser humano e ao planeta. Ele é nocivo. Ele é nocivo. Ora, se ele é nocivo, ele não é compatível com a base da nossa fé, que é o movimento cristão. Né? Sim, pode falar. Mas seria um contrassenso, inclusive, ao que, vamos dizer, o cristianismo primitivo prega, etc. E teria talvez piorado ainda mais, radicalizado ainda mais com o advento do pontificado de Bento XVI, né? Já que ele era mais conservador ainda, né?
ele seria o presidente Sem dúvida. Já dirigiu a congregação para a doutrina da fé, que era a antiga Inquisição, doutrina da fé, sim. Né? Então ele radicalizou ainda mais esse processo de... Sim, sem dúvida, eu entendo dessa maneira. Agora, essas pastorais sociais, elas se reinventam, né, o tempo inteiro. Então, a gente vê, por exemplo, no caso da experiência daqui do Rio, a gente vê o Viriato para a Caridade Social trabalhando intensamente, né, nesse período de pandemia, com a população em situação de rua, né, congregando lideranças, até mesmo lideranças partidárias, vereadores, pessoas que ocupam cargos públicos, na tentativa de centralizar as suas ações nessa camada da população que está passando fome, que está passando necessidade, no sentido de resgatar a dignidade dessas pessoas. Então, tem todo um trabalho em torno disso. A Pastoral de Favelas, que passou por uma situação dificílima durante a gestão de Dom Eusébio Scheid, né, as pastorais sociais, não só a Pastoral de Favelas, mas as pastorais sociais, elas foram despejadas do prédio onde é a Mitra, né, do Rio de Janeiro, onde ocorre toda a organização da Igreja do Rio de Janeiro, que é o edifício João Paulo II, na Glória. Todas as pastorais foram despejadas, voltaram com Dom Arani, né? Essa situação gerou um problema muito grande. Por quê? Porque faltava dinheiro para encontros de formação, por exemplo, espaço adequado para guardar documentação. A Pastoral de Favelas, por exemplo, teve uma perda grande de documentos, sabe? Documentos muito importantes e até muito valiosos para nós pesquisadores. Eu sofri muito com isso. Pesquisadores que vieram antes conseguiram, né, usufruir dessa documentação. Mas eu, por exemplo, na época que eu fui estudar a pastoral, eu tive problemas com a questão da documentação. Então, o que acontece? A Pastoral de Favelas, hoje, ela está se reinventando. Há algum tempo, ela ajudou a criar o Conselho Popular. O Conselho Popular reúne membros do NUT, que é o Núcleo de Terras, né, a Defensoria Pública, membros de comunidades do Rio de Janeiro, e nesse Conselho Popular há a discussão sobre os problemas que essas comunidades estão enfrentando. Então, a comunidade do Horto, por exemplo, que sofreu ameaça de remoção, né? O pessoal do Horto teve no Conselho de Lutas um ator importante para evitar a remoção, né? Então, assim, o que a gente vê é que essas pastorais, elas têm uma missão, né? E essa missão, ela ultrapassa o clero. Isso que também é o interessante, é o bonito da gente estudar a Igreja Católica, porque, assim, muitas pessoas me questionam, poxa, mas ser católico é concordar com a instituição, é aceitar o que ela determina. Na verdade, a Igreja Católica, no meu entendimento, assim, ela não é um corpo homogêneo, né? Ela é heterogênea. Ela é heterogênea na forma de lidar, de compreender a Bíblia, né? Assim, a teologia, ela é heterogênea. Ela é heterogênea na forma de compreender e de desenvolver a ação pastoral. Então, quando a gente vê um grupo, né, de caráter conservador e uma pastoral social, os dois dentro do mesmo espectro, né, religioso, a gente fala, como pode? Mas eu entendo a existência e a persistência, a resistência dessas pastorais sociais hoje dessa forma, né? Elas têm a sua missão e elas encaram. É claro que o contexto não está fácil, não está sendo fácil são muitos ataques, né? Eu, por exemplo, fui dar uma palestra numa comunidade e eu fui agredida verbalmente por um senhor,
porque estava assistindo a minha palestra, né? Caramba. Eu acho que se eu tivesse um pouquinho mais perto, a agressão não teria sido só verbal. Eu teria sido, né? Foi um negócio muito complicado. E ele é católico, ele estava lá assistindo a palestra, mas ele dizia, você é do demônio, tem essa história de Gramsci e tudo mais. Exatamente. Então, a gente vive, né, a gente vive esse contexto em termos de Brasil, né? Você não pode dizer abertamente com a sua orientação sexual que você pode sofrer algum tipo de agressão, você não pode dizer abertamente, professar abertamente a sua fé. Quantos terreiros, né, estão sendo incendiados, depredados aí na Baixada Fluminense? Muitos terreiros, né? Então, até isso foi tema de enredo no Carnaval, né? A questão da intolerância religiosa, a Grande Rio trouxe essa questão. Então, acho que a gente vive hoje uma sociedade polarizada, né? Você não pode dizer abertamente qual a sua opção de partido político, porque você também corre o risco de ser agredido nas redes sociais. O que são as redes sociais hoje, né? Elas são também um veículo dessa intolerância. Então, na esfera católica, o que eu vejo é que as pastorais sociais, elas estão ganhando um fôlego por conta do Papa Francisco, com esse discurso, né, de crítica a como o planeta está organizado hoje, em termos sociais, em termos econômicos, né, principalmente, e são críticas bem abertas na minha avaliação. É claro que tem os limites de um líder religioso, né? Claro. Ele não está aqui no meu entendimento, ele não está fazendo defesa de projeto político. Ele é um teólogo, a gente não pode esperar isso dele, né? Eu leio entendendo que ele é... eu entendo que ele é um chefe religioso e que dentro ali das limitações do cargo que ele ocupa, ele vai se posicionar, né? Não é o mesmo discurso de um líder sindical, por exemplo, né? Mas ele faz uma crítica, assim, na Laudato Si, na Fratelli Tutti, você encontra uma crítica, né, interessante. Então, essas pastorais sociais, elas ganham fôlego. Entretanto, a gente está vivendo, né, não só o Brasil, mas outros países, a gente está vivendo uma onda conservadora muito, muito, muito forte, que faz com que esses grupos tenham que remar contra a maré, né? A minha esperança, né, como católica, é que isso essa situação possa mudar, né? E também, Glaucia, vou parar de falar, que eu falo demais. Estabelecer um pontificado depois de Bento XVI não é fácil, né? Ele com aquela mentalidade progressista, né? Oi, Maxwell, fala aí. Verdade. Fala aí, não, pegando esse gancho aí que a Glaucia estava comentando, inclusive recentemente o Papa Francisco, ele ligou para o padre Júlio Lancelotti, né, e o parabenizando pelo trabalho que ele desenvolve na pastoral, né, dos sem-teto, né? Sim. Depois do ataque que ele sofreu. Foi. Isso. A minha pergunta é porque, assim, a pastoral que Júlio Lancelotti, né, está à frente, ela tem um discurso muito próximo com a pastoral da favela, né, porque envolve dificuldade de habitação, né? A militância das duas pastorais, elas são muito próximas, né? Principalmente nessa questão da habitação. A minha pergunta é bem objetiva. Na ditadura militar, né? Como seria a figura de um Júlio Lancelotti? Rapidinho, antes que a Glaucia responder, teve um momento que a Glaucia estava falando sobre a questão da pastoral de favela, da remoção, da questão habitacional. Desculpa, Glaucia, mas assim, eu lembrei muito do Guilherme Boulos,
né? Eu Guilherme também Boulos, lembrei. candidato a prefeito, né? Da Prefeitura de São Paulo. Na onde hora eu Guilherme lembrei Boulos dele. ele é identificado como invasor de casas, que não sei o quê. E quando a Glaucia comentou lá do prédio da Vila Olímpica, né? Que absurdo aquele prédio ficar Pensei parado. nele. O Guilherme Boulos fala que tem mais espaço vazio, né? Ou seja, mais Tem mais de prédios. 40 mil em São Paulo. A quantidade de prédios vazios é maior do que a quantidade de pessoas que moram sobre isso. Então, Isso. eu lembrei disso. Eu queria comentar isso. Mas pode responder a pergunta do Max. Pois não. Pode ficar à vontade, pode responder. Júlio Lancelotti, né? E assim, como seria a atuação, né, de um Júlio Lancelotti, ou até mais incisivo? Será que ele sobrevive? Será que a sua atitude, a sua militância sobreviveria numa ditadura militar? Essa é uma pergunta difícil. E se? E se? E se história? Né? E se? Olha, Max, eu assim, pensando nos grupos que é importante dizer assim, é o seguinte: a igreja pós-conciliar, ela toma fôlego no Brasil no final dos anos 60 e início de 70, né? O Concílio Vaticano II, ele acontece em meados da década de 60. A gente estava vivendo o auge da ditadura militar aqui, né? O início da ditadura militar. E eu penso que uma ação como essa, ela teria que necessariamente, para poder permanecer acontecendo, ela teria que ter apenas um caráter assistencialista, né? Por que eu estou tendo cuidado de falar da questão pós-conciliar? Porque o discurso não é só uma ação do padre Júlio. Se ele entregasse lá quentinha para a população em situação de rua né, desse absolvição e tudo mais, beleza. O assistencialismo, ele é uma marca no cristianismo, né? A prática da caridade, ela vem desde das comunidades primitivas, né? Então, o assistencialismo, ele é uma prática, tá? A Fundação Leão XIII, se a gente for pensar a Fundação Leão XIII, quando ela foi criada aqui no Rio, ela tinha essa característica caritativa, né? Aos poucos ela foi sendo absorvida até fazer parte totalmente da estrutura estatal, mas ela tinha essa visão caritativa. É diferente da Pastoral de Favelas, é diferente do trabalho do padre Júlio Lancelotti, que tem uma marca conciliar muito grande, que é o do assim, olha, eu não vou te dar o peixe, eu vou te ensinar a pescar. Né? Então, a Pastoral de Favelas, ela entra nas favelas totalmente diferente da Fundação Leão XIII. Né? Fala assim, olha só, vamos nos organizar. Por quê? Porque esse projeto de Estado, esse projeto de sociedade aqui, ó, ele que discrimina, ele não é compatível com a mensagem do Reino de Deus. Então há uma compreensão de igreja, né, diferenciada. Quando a gente olha para a década de 60, né, pensar um Júlio Lancelotti na década de 60, durante a ditadura militar, eu penso que ele teria que permanecer no assistencialismo, né? Porque todos os grupos que tiveram uma ação um pouco mais, vamos dizer assim, aguerrida, mais ousada, esses grupos sofreram repressão. A gente pode lembrar, por exemplo, da Ação Católica. A Ação Católica, ela começou, né, com um entendimento de que era preciso construir um projeto de nação pensado a partir do cristianismo. Daí os intelectuais serem muito importantes, serem convidados, né? O Sobral Pinto é um exemplo, Cândido Mendes,
né? Aquele que morreu cedo, Jackson de Figueiredo, né? Esses intelectuais, eles foram agregando o seu patrimônio acadêmico ao projeto de nação pensado a partir do catolicismo, né? Então, a ação católica ela vem muito desse viés, até que, quando chega na década de 60 e 70, a gente vê a ação católica indo para os meios específicos, e aí a gente tem a JAC, que é a Juventude Agrária, né? A Estudantil, a JEC, a universitária, que é a JUC, e a JOC, que é a Juventude Operária Católica, que, né, se torna uma liderança fortíssima na organização dos trabalhadores. O que aconteceu com as lideranças da JOC? Elas foram brutalmente perseguidas pelo Estado brasileiro, pelo Estado militar. Na década de 70, né? Elas foram brutalmente... Pois é, então, assim, eu entendo que, né, se o Júlio Lancelotti, o padre Júlio Lancelotti, estivesse com essa lógica, que ele tem hoje, fatalmente ele seria perseguido, porque ele não dá só a comida, a roupa, né? Aquela questão imediata ali, mas ele tem um discurso profundamente crítico, né? E, ao mesmo tempo, ele mobiliza toda aquela população assistida no sentido de resgatar, de restaurar a sua dignidade. Então, assim, o IC, para mim, é nesse caminho. Fazer um comentário sobre... Muito bom. Que sofreu a violência do policial, né? A violência que o padre Júlio Lancelotti sofre nas ruas de São Paulo, nesse momento, para um determinado candidato de São Paulo, é aquela questão. Você não tem o que argumentar, então você utiliza a violência. Sim. Né, para isso. Então, você enfraquece a ideia de você desconstruir a imagem de uma ação, né, de uma necessidade pública, social, dignidade humana, para um discurso vazio. Esse é muito complicado. Glaucia, já estamos aí 1h17. E, Eduardo, só um detalhe. Pode falar. Não, pode falar. É só um detalhe para, assim, quando a polícia entra, ela não vai argumentar. Ela não entra para argumentar. Não. A atitude da polícia, a natureza da instituição é para, né, dar um ponto final à questão. Então, quando eu falei da Dona Penha, foi essa a estratégia que o Eduardo Paes estabeleceu. É o de polícia, vai Sim. lá e tira. Vai lá e remove. Pronto, acabou. Destrói tudo. Então, a polícia ela não vai para argumentar, né? A gente não tem essa polícia. E eu acho que nos países mais desenvolvidos e tudo mais, eu acho que também não tem essa natureza, não foge muito ao que a gente está falando. Eu acho que a nossa aumenta a truculência, infelizmente. Né? Acho que tem toda uma análise aí para fazer. Isso, exatamente. Aí é uma outra discussão, né? Para a gente poder entender a natureza da nossa polícia. Isso, exatamente. Mas eu penso assim, quando a polícia ela vai para dar um baixo na situação, né? Infelizmente. A Gramsci comenta, né, que o Estado utiliza do poder policial para arrebentar e defender os interesses particulares. Glaucia, minha amiga, estamos 1h19, a conversa está muito boa e o assunto é longo, eu tenho outras perguntas para fazer, mas então vamos avançar a hora. Seguinte, para encerrar, eu tenho uma pergunta, tenho 2 perguntas. Sei que uma você vai responder, e a outra você fica à vontade de responder ou não. A primeira pergunta é: um grupo de professores pesquisadores ligados a um determinado laboratório da FRJ escreveram um livro com um título bem interessante. Eu te faço a pergunta: religião se discute? A segunda pergunta, se você quiser responder:
No início da nossa conversa, você disse que está todo mundo aqui, Silvio, Max e eu, né, de cerveja. E você falou que está acompanhada de uma boa caipirinha, em homenagem ao nosso amigo que vai Tá aparecer acabando, aqui. ó. Que vai aparecer aqui o nosso amigo Bruno Albuquerque, né? Se você quiser comentar, fique à vontade. Se não quiser comentar, não fique constrangida. Mas por que você está homenageando o Bruno? Então, por quê? Religião se discute. E por que a caipirinha homenageia o Bruno? Se é a segunda, se quiser responder, fique à vontade, tá? Ele não vai saber dessa live. Provavelmente, Tá não bom. vai saber. Amiga, pode responder. Olha, assim, primeiro eu quero agradecer, assim, a experiência é muito legal, gente, adorei, estava nervosa, estava super nervosa. Também estava, assim, mas... gente, como é que vai ser? O que ele vai perguntar, né, assim, como é que vai ser? Mas, assim, eu estou gostando demais, muito interessante mesmo. É o seguinte, religião, eu entendo religião a partir dos meus dois teóricos, René Remond e Antônio Gramsci, né? Neles que eu me ancoro. Religião faz parte da sociedade, daí ela é passível de discussão, sim. Né? Eu não entendo discussão como um embate de ideias no sentido de ter que determinar uma verdade. Eu não entendo isso. Eu penso que quando as pessoas usam, né, de modo geral, essa máxima, né, religião não se discute, é porque as pessoas não querem sair do seu lugar, elas não querem mudar o seu ponto de vista, elas não estão abertas ao diálogo, né, elas não estão abertas ao diferente, elas não se permitem ser convencidas, né? Elas querem convencer. Então, eu acho que quando a gente afirma, né, que política, religião, futebol não se discute, é porque a pessoa está partindo de uma compreensão de verdade absoluta. Né? De uma negação Olha, minha imediata, verdade é essa e ela não tem discussão. Ela não... Exatamente. E se a pessoa é assim, ela está a um passo da intolerância. Por quê? Se eu entendo a minha forma de pensar como uma verdade absoluta, eu já estou determinando que o outro não é portador de uma verdade. Né? Então, acabou a conversa, não tem conversa. Daí é para o desrespeito, para a intolerância, para a violência nas suas diversas formas. Tudo bem, religião não se discute? Sim, né? Exatamente, tudo é discutível. E eu tenho, assim, o prazer, né? Eu tenho o prazer enorme, satisfação enorme de ter tido a oportunidade de conhecer a Bruna Marques e o Bruno Albuquerque. Vai aparecer aqui também. E começar esse trabalho que foi o grupo, né? O nosso grupo de estudos, História e Catolicismo, da Neocristandade ao Tempo Presente. Eu tenho, assim, quem teve essa sacação foi o André Chevitarese, né, meu orientador. Vai aparecer aqui também. Né, ele falou, Glaucia, tem uma moça que é importante, eu acho que é importante vocês dialogarem. E quando eu fui conversar com ela, eu me senti... completa, né? A Bruna foi muito importante para mim e continua sendo, porque quando ela chegou com as propostas dela, né? Eu falei, gente, o que é isso? Eu voltando para a vida acadêmica, né? Eu só ficava em escola, família, escola, e ela foi me abrindo os olhos, me abrindo para esse horizonte acadêmico. E depois nós chamamos o Bruno, e assim a gente conseguiu formar esse grupo que hoje você, Eduardo, né, também nos dá o prazer de participar. Então, assim, é um grupo acadêmico, a gente estuda, né, muito, mas ao mesmo tempo a gente discute também o nosso cotidiano bastante,
mas não é aquele academicismo. O que a gente deseja com esse grupo é justamente ampliar a discussão e aproximar a universidade da sociedade. Daí, né, o nosso livro. Nosso livro, que é o resultado de um dos seminários que a gente realizou em 2017, é uma coletânea de trabalhos, né? E foi, assim, um prazer enorme, a realização de um sonho, mas a gente acredita que ele é um passo só, a gente ainda vai dar Sim. mais passos, né? Mais passos. E a Caipirinha é uma homenagem ao Bruno, nós fomos a um simpósio da ABHR, né? Associação Brasileira de História das Religiões, e nós demos um curso lá, nós coordenamos um grupo de trabalho, foi uma experiência maravilhosa, foram 5 dias, assim, de muita troca, né, de muita amizade também, e ele E de tomou muita uma caipirinha lá com a gente. Isso, ele tomou a caipirinha, então hoje, né, foi em homenagem a ele. Ah, que bom, Glaucia. Teve outras coisas lá, mas aquilo fica guardado para a intimidade. Fica nos bastidores, bastidores do grupo. Morre lá. Glaucia, foi um prazer. Agradeço ao Isso aí. Max, Segredos o grande acadêmicos. idealizador. Isso. Max é o grande idealizador. Parabéns, Max, pela essa ideia de pensar, né, no grupo que fala sobre história e religião, que é muito importante e que se discute, como diz a Glaucia. Muito obrigado, Silvio, pela sua presença. Glaucia, te agradeço imensamente por você ser a primeira, né, a ser entrevistada aqui, e a partir de você virão outros, e provavelmente você vai aparecer de novo, porque tem muitas outras perguntas aqui, principalmente da época da ditadura, e não deu para fazer. Então, queremos te agradecer, Glaucia, por esse momento de sábado à noite. É porque eu falo demais. Qual historiador que não fala, né? Ótimo. Todo historiador fala muito. Foi muito adoramos. Muito, sensacional, muito bom. Bem pertinente suas falas. Então, mais uma Muito vez, bom. te agradecemos. Para aqueles que vão assistir Obrigada. futuramente, também queremos agradecer também pela essa audiência. Espere que terão mais entrevistas como essa, sempre descontraída, com cerveja, comida, internet caindo, gente que na hora de se enrolar aperta o botão errado, gente que passa por trás, criança que chora, até porque é um bate-papo informal, né? O mundo acadêmico não pode ser visto como alguma coisa formatada numa caixinha, né? Pois é. Falar de pesquisa, falar de ciência também tem que ter algo informal. Faz parte da vida. Gente, então muito obrigado. Beijo no coração de vocês. Obrigado, Glaucia. Sensacional, adorei. Obrigado, Glaucia. Silvio, um abraço. Edu, gente, um abraço. muito obrigada. Beijo para vocês. Muito tchau, obrigada. Tchau. Muito obrigada mesmo. Nós aqui agradecemos. Tchau. Tchau, gente. Valeu.